Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo sobre a espiritualidade dos animais. Hoje, dia 27 de setembro de 2023, pedimos que Deus vigie os nossos trabalhos e que possamos contar com o amparo e orientação dos irmãos da espiritualidade. Que assim seja. Retomando, então, pela questão 210, o tema docilidade e agressividade nos animais. Ainda temos algumas questões antes de adentrarmos um novo tema, que é animais, faces e preces. Então, eu vou pedir para o nosso amigo Eduardo soltar, por favor. 210. O que explica a agressividade de animais domésticos contra humanos, chegando a matá-los? A ciência explica. Podem ocorrer reações oriundas do medo, autodefesa ou simplesmente instinto de sobrevivência. Então, nesse caso aqui, nós temos uma explicação bastante racional, né? Não tem nada de espiritual envolvido, né? Os animais, eles não podem, como já vimos previamente, sofrer influências espirituais, eles sofrem influências nossas mesmo, da matéria, e através de seus instintos, né? A única influência mais, digamos assim, né, espiritual, né, seria a ligação que eles têm direta com Deus, no caso, que é a do instinto. Então, a ciência da Terra já tem as explicações para isso, né, que as reações são oriundas, medo, autodefesa, ou simplesmente instinto de sobrevivência, certo? Nota de rodapé traz um pouco sobre domesticação, né, então, quem quiser depois fazer a consulta, né, tem um material aqui científico que fala sobre reações comportamentais, certo? Alguém gostaria de comentar a respeito? Então, vamos dar sequência, tem uma subquestão. No caso de tutor obsidiado, é possível que seu animal tutelado se desestabilize e até reaja agressivamente a ponto de atacá-lo? Não. Poderia reagir pelas atitudes do tutor, mas não pela obsessão em questão. Exatamente, né? Então, o mais claro impossível, né? Os animais, eles não podem sofrer influências espirituais para o mal, né? As influências, elas são para o bem, né? Como eles têm a sua pureza, né? A sua ligação ainda, eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm a consciência consolidada ainda para receber influências negativas espirituais. É por esse motivo que, ao reagir, mesmo que tenha alguma influência espiritual no meio, é por conta da reação do tutor que o animal pode reagir de forma mais agressiva ou sem previsão, né, mais imprevisível, certo? Vamos continuar, então. 211. A ligação entre a evolução espiritual do planeta e a conscientização do homem sobre sua responsabilidade para com os animais e a natureza? Completamente. A evolução depende da conscientização na mesma proporção que um peixe depende da água. Os nossos irmãos espirituais usaram de uma metáfora muito bonita, né? Então, depende completamente, né? A evolução do planeta e a conscientização do homem devem estar interligadas. Afinal de contas, nós estamos aqui, seres materiais numa experiência material, seres espirituais numa experiência material, e cabe a nós o cuidado de tudo aquilo que está em nossas mãos, né? O planeta e todos os seus recursos, né? Então, a evolução, sim, depende completamente da conscientização do homem, e para isso todos nós somos responsáveis, né? Quanto maior a nossa conscientização, quanto maior a nossa consciência, quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade, certo? Luiz? Boa noite. Eu vou fazer um pequeno comentário, não faz parte da pergunta e, consequentemente, não faz parte da resposta. Mas essa questão, ela me remete, assim, à responsabilidade
do homem com os seus próprios irmãos, né? Nós vemos que diariamente é aceitável até pela legislação falha da sociedade que o homem faça o que quiser com a sua terra, assim, mais ou menos, né? Já existem alguns danos ambientais que são controlados, mas não como deveriam. E o capítulo também que envolve a responsabilidade do homem para com os animais, nada mais é do que ferir o meio ambiente, né? Ainda está muito longe de considerar os animais como seres de Deus que necessitam do homem para a sua evolução. Mas me chamou mesmo a atenção, eu queria só fazer essa observação, que nem com o próprio ser humano, o que deveria ser tratado em igualdade com os homens, né? Nem com o próprio ser humano, o homem ainda não respeita, comete atrocidades e prejudica, né? Claro que quando prejudica o meio ambiente, prejudica os animais e prejudica o próprio homem. Mas tem outras condutas do homem que vão assim a ponto de prejudicar diretamente o próprio irmão. Então, realmente, né? Ainda falta muito da evolução espiritual do planeta. Mas não desistamos nunca. Um dia ela virá, né? Pela modificação individual de cada um, pela modificação coletiva. Gratos. Exatamente, Luiz. Fala-se muito, né, do planeta de regeneração, que seria o futuro do planeta Terra, né, que seria na escala evolutiva. Mas olha o quão longe nós estamos, exatamente por essas ações que você falou. Não conseguimos nem respeitar a nossa própria espécie, né? Estamos degradando e desrespeitando os seres que estão em escala evolutiva inferior a nós e que nós dependemos deles para sobreviver. Sem isso, a gente não pode sobreviver, né? Então, olha só, a nossa responsabilidade. Não vai ser possível haver evolução sem que a gente aprenda a respeitar tudo isso que nos envolve, que é parte desse sistema. Pois não? Boa noite. Bom, é bem pertinente esse comentário em relação à responsabilização do homem, né? O que acontece é que você vê pela própria pergunta, né, que os encarnados fazem a pergunta e os espíritos dão a resposta. Pela própria pergunta, nós temos uma tendência em responsabilizar o que é de âmbito espiritual. E deixamos de responsabilizar aquilo que é fruto da nossa tutoria, né? Então, todos os cães que têm os seus instintos exacerbados não pertencem à natureza. Todos os gatos que têm o seu instinto exacerbado ou descontrolado não pertencem à natureza. Todos os animais que estão fora do padrão de comportamento não pertencem à natureza. Eles pertencem a uma pretérita e pseudo domesticação, né? No momento em que ele tem o concurso do homem com maus tratos, com falta de cuidado, com má tutoria, ou até mesmo, muitas vezes, com boa intenção, mas sem habilidade de condicionamento, nós traumatizamos esse animal para o resto da sua existência, né? Então, são pequenas questões que repercutem e muito, né, no instinto animal. E não adianta nós tentarmos destinar essa responsabilidade ao mundo espiritual, porque ela pertence ao mundo espiritual encarnado, ela pertence a nós, né? Nós temos todas as condições necessárias de transformar o comportamento dos animais que estão à nossa volta, mas muitas vezes nós escolhemos a porta larga, e não propriamente a porta estreita. E o único caminho que nós temos para realizar uma mudança de fato no planeta é a conscientização. Porque se nós ficarmos apegados a todos os tratamentos animais que já existem, a matar a fome animal, a abrigar os animais, a castrar os animais, por mais que sejam lindos gestos que nós tentamos fazer no momento, são tratamentos paliativos.
né? São tratamentos que resolvem o efeito e não propriamente a causa. O único tratamento que resolve a causa é a conscientização. Depois que o animal nasceu, você vai castrar para tentar, né, retirar um mal maior. Depois que o animal nasceu, você vai tentar encontrar um lar temporário para que ele não fique abandonado. Depois que o animal nasceu, você vai tentar acalmá-lo e dar amor a ele para que ele perca os seus traumas, mas aí já é tarde, né? Neste momento, você está apenas corrigindo um curso errado que você mesmo realizou no passado. Então, a conscientização não é apenas o único caminho futuro, ele é o principal, né? O que acontece é que se nós olharmos daqui a 10, 15, 20 anos, a maioria dos animais já terão desencarnado, né? Se você olha a vida média dos animais, eu estou falando daqueles domésticos principalmente, aqueles que nós temos problema de praga, né? Como gatos, como cães, né? Que estão demasiadamente multiplicando-se nas cidades. Esses animais já terão desencarnado. Então, se nós conseguirmos conscientizar, daqui 15 anos, por exemplo, nós poderíamos não ter mais problemas em relação ao abandono, em relação a maus tratos, em relação a tudo aquilo que ocorre. Então, vamos perder a péssima mania de dar ao espírito a responsabilidade que pertence ao homem. E complementando esse comentário, temos a nota de rodapé de número 94. Eu vou pedir para o nosso amigo Luiz fazer a leitura, por favor. Nota de rodapé 94, remete ao Livro dos Espíritos, questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? E a resposta: não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, em um estado inferior, e a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. E aqui a gente colocaria com letras maiúsculas e negrito, se pudesse, né? Quando os homens se fizerem bons. Então, a gente ainda está muito distante desse nível evolutivo, né? Então, observar nossas próprias ações, assim como o nosso irmão acabou de falar, que não podemos culpar o mundo espiritual pelas desgraças do planeta Terra, e sim a nós mesmos, né? Somos nós os responsáveis por isso, porque até para que o espírito exerça influência sobre nós, é nossa escolha, somos nós que escolhemos isso. São nossas vibrações que se assemelham às deles e que se aproximam, e aí que nos levam a influências, né, negativas ou positivas, né? Então, somos, sim, muito responsáveis. Essa evolução do planeta depende de nós unicamente. Mais algum comentário? Alguém gostaria de falar a respeito? Vamos mudar de tema, então. Agora entraremos no tema 15, animais, passes e preces. Vamos lá. 15. Animais, passes e preces. 212. Em que centro vital do organismo animal o passe ou o magnetismo trarão maiores resultados? O passe em qualquer um. O magnetismo exige depuração e conhecimento. Porém, os animais são ainda mais sensíveis às energias magnéticas. Só fazendo aqui um parênteses, né, como foi perguntado centro vital, né, esse termo, ele é encontrado no Livro dos Espíritos, na questão 146A, né, a primeira obra, né, e aí é mencionado o centro vital, e como nós entendemos, é o centro de força, é o centro de energia. Então, pergunta-se, né, os encarnados perguntam aos espíritos em qual centro vital, em qual ponto de energia do perispírito, né, pois nós sabemos que o corpo material, ele anda junto, ele é o corpo material e o corpo semimaterial e o corpo espiritual, e o centro vital, ele fica no corpo perispiritual, é o corpo semimaterial, que é onde tem as concentrações de energia maior ou menor, certo? Então, perguntam, né, se o passe ou magnetismo vai trazer mais resultados em determinado ponto, né? E se existe um ponto mais específico. A espiritualidade responde que o passe pode ser em qualquer centro de força, né? Que
tanto em animais quanto em humanos, o passe pode ser em qualquer centro de força. No entanto, o magnetismo exige depuração e conhecimento, tá? Não se pode fazer magnetismo sem conhecimento, e como o nosso irmão, né, o professor já mencionou várias vezes, necessita de anos de estudo, e o profissional, né, ele é um profissional e demanda também, além do estudo, todo um desgaste, né, energético, que pode ocasionar até o encurtamento da vida material do indivíduo. Pois não? Muito bem, então a primeira coisa é distinguir, né, passe de magnetismo, né, são coisas distintas. Centro vital, existem vários nomes na Terra, né, algumas religiões e alguns próprios espíritas chamam de chakras, né, na verdade são centros de força, né, que captam a energia e distribuem, né, eles fazem essa função. Diga-se de passagem, esses centros, eles não são apenas hipotéticos, né? Quando a ciência moderna começa a estudar a função orgânica, ela entende que eles existem de fato, né? Existem através de funções ainda misteriosas, mas eles são capazes de captar a energia e distribuir, né? O mais importante nesse ponto, na questão, é que não importa onde você vai dar o passe no animal, ele vai receber da mesma forma. Então, perceba como o espiritismo, ele insiste em quebrar todos os amuletos, né? Ele insiste em quebrar todos os rituais que haviam envolvidos em relação à aplicação do amor e da paz, né? O espiritismo, ele traz, né, consigo a responsabilidade de dar ao irmão o que é de fato importante, que é a boa intenção. E não a posição, se está na traseira, se está na dianteira, se está na pata, se não está, não importa onde seja o problema do animal. Quem vai fazer o trabalho são os espíritos, não são os encarnados. Então não importa você direcionar a mão na pata, na orelha ou no nariz. Os espíritos, como assim podem trabalhar diretamente no perispírito e atingir o animal. Então, percam a mania de tentar concentrar, né, o passe diretamente no animal, o animal fica inquieto, não para e você perde a concentração, e preocupem-se mais com a concentração, né, intenção. Destinem a mão mais ou menos para a região do animal, né, para a direção do animal, e foquem na intenção, porque com uma boa intenção, mesmo a quilômetros de distância, você já será efetivo. Pois não? Nos trabalhos da casa, que a gente dá os passos nos animais, eu percebo algo que é muito bonito que acontece, essa percepção dos animais mais apurada ao passe. Isso, de fato, eles têm melhor percepção? Essa foi uma pergunta para nós? Repete, por favor. Sim, sim. Essa percepção ao passe, no próprio tratamento da casa, que é algo muito comum de se observar nos tratamentos, como os animais recebem de uma forma diferente. E eles percebem, dá-se essa impressão de perceber essa energia e esse passe no momento do tratamento. Isso é um fato, a gente percebe sim isso, né? Conforme a nossa experiência, a gente vai verificando que os animais, eles são muito sensíveis às questões energéticas, de fato. É por isso que a gente tem que estar muito bem intencionado e com pensamentos depurados, porque essa sensibilidade que eles captam de nós é tanto para energias positivas quanto para energias negativas, né? Então, sim, isso é um fato, eles realmente são muito sensíveis a isso. Quando os tutores têm vida espiritualizada e o hábito da prece, os animais podem ser beneficiados com essas práticas? Sim, através das vibrações e energias emanadas, todos os seres serão beneficiados. Bom, essa pergunta aqui
está relacionada à vida espiritualizada e o hábito da prece dos tutores, né? Se isso ocasiona alguma influência. De fato, né, a resposta é sim, pois, como já dissemos, é através das vibrações e das energias emanadas, né? Então, aí vale a gente lembrar a intenção, vale lembrar a duração, né, de pensamentos e de vibrações. E como uma amiga já me falou, eu modifico o meu derredor. Então, eu sou responsável pela energia daquele ambiente onde estou. E como a gente já viu na própria obra Interminável, né, que os espíritos já comentaram, é possível viver o caos em momentos de calmaria e viver a calmaria em momentos de caos, né? Então, é aquilo que eu sinto, aquilo que eu gero, que vai ocasionar a vibração do meio em que eu estou. Luiz, gostaria de comentar? É um pequeno comentário. Nós já tivemos explicação dos espíritos, né, sobre o passe nos animais. Então, um pouco diferentemente dos humanos, né, que o receptor ele tem o merecimento, e aí ele recebe na plenitude os benefícios do passe, né? Os animais, eles ainda não têm totalmente desenvolvidos, né, alguns aspectos deles, entre eles a consciência. Então, os espíritos, né, eles auxiliam a que os animais recebam os benefícios do passe, ajudando-os por consequência. Então, a assistência da espiritualidade. Aí eu gostaria de lançar uma pergunta, né, aos irmãos. E os animais que não possuem tutor, né? Como é que fica a vibração desses irmãos? Eu vou deixar o irmão Rui falar, que ele está com a mão levantada faz um tempo. Pode falar, Rui. Boa noite a todos. Eu só queria colocar que toda vez que eu faço o Evangelho no Lar na minha casa, eu tenho aqui, tinha 7, hoje eu tenho 5 cães, né? E a mudança é muito grande nesse momento de prece, de oração, que eles acalmam, silenciam, parece que o ambiente, o campo vibratório atinge os animais, faz com que eles permaneçam em um estado assim, meio quieto, sonolento. E aí é onde os espíritos estão fazendo todo o trabalho também nos animais. Por isso que o ambiente espiritualizado, um ambiente em preces, né, isso faz com que realmente o seu animalzinho na sua casa possa receber, sim, todo esse trabalho dos espíritos, transmitindo o passe, né, para eles, dando todo o medicamento necessário. Isso é um testemunho meu. Obrigada, Rui, por compartilhar essa experiência, né? Então, é nossa responsabilidade, né? Mais uma vez falando a questão da responsabilidade, né? De termos essa vibração, né? Mas aí depois vocês não vão fugir da minha pergunta, não, né? Como é que ficam os animais que não têm tutor, né? Já que estamos falando de energias, né? E de vibração em animais com tutores, com vida espiritualizada, e aqueles que não os têm, né? Mas eu vou deixar o nosso outro irmão falar, por favor. Bom, os animais podem não ter tutores encarnados, mas eles nunca deixam de ter tutores espirituais, né? Que, diga-se de passagem, muitas vezes tutoreiam muito melhor do que os encarnados, né? Então, todos os animais têm vigília, né? Deus não deixa nenhuma das suas criaturas, a Deus dará, né? Deus cuida de cada uma das suas criaturas com bastante precisão, com bastante cuidado, com bastante zelo. Referente ao comentário do irmão Rui, vale a pena nós realizarmos um adendo. Não é apenas em momento de preces, também, mas não apenas em momento de prece que os animais se acalmam, né? O simples fato da família estar reunida, sentada numa mesa e conversando em voz baixa, já faz com que o animal caracterize em sua matilha, em seu bando, em sua própria união, né? Momentos que no mundo moderno são cada vez mais raros, né? O que acontece é que no mundo moderno as pessoas almoçam separadamente, jantam separadamente, tudo acontece na correria e na gritaria. Então, esses momentos de prece trazem também a lição, né, para o lar, da importância de você se reunir, ter o diálogo, conversar, ter um momento de
de união familiar, né? Algo que é perdido nos tempos modernos, mas que é muito importante, tanto para equilíbrio energético. Eu não estou falando da questão religiosa, né? Eu estou falando da questão energética, né? Esse hábito deve ser mantido em todos os lares, né? E faz bem não apenas aos animais, mas todos aqueles que habitam este lar. Perfeitamente. Mais algum comentário? Então, podemos seguir. (213) De que modo proferir preces auxilia os animais em sua vibração? Toda prece é preciosa e contribui imensamente para os que a fazem ou a recebem. A prece é uma doação energética e vibracional capaz de modificar a atmosfera espiritual de cada indivíduo, especialmente se estiverem o doador e o receptor na mesma sintonia. E aqui, né, os animais, por sua pureza, acabam recebendo essas energias. Como nós já dissemos, né, toda a vibração é captada por eles que são mais sensíveis, né. Então, ao fazermos uma prece, proferir preces, nós auxiliamos eles, sim, assim como nos auxiliamos também. E vamos lembrar que os animais, eles reagem demais às nossas próprias vibrações, às nossas próprias reações, né. Então, a prece, ela nos ajuda inicialmente, né, aquele que profere a prece, aquele que intenciona o amor, ele modifica a própria energia, e como já dissemos, né, quando eu me modifico, eu modifico o meu derredor, né. Então, a atmosfera espiritual, é isso, né, essa vibração que é essa atmosfera espiritual. Então, quando nós dissemos que, aliás, quando a espiritualidade responde que o doador e o receptor devem estar na mesma sintonia para receber, isso se tratando de humanos. Em se tratando de animais, os animais, por sua pureza, acabam sempre as recebendo, apenas assim, né? Vamos lembrar, eles são protegidos pela espiritualidade superior, né? Como já foi mencionado, animais sem tutores não são completamente sem tutores, eles têm os tutores espirituais, eles têm a vigília de Deus nisso, então eles não serão prejudicados completamente por uma vibração negativa, vai ter um limite, né? Você só pode energeticamente afetar o animal até certo limite, né? Mas precisamos, então, agora com essa consciência, com esse conhecimento, termos total cuidado diante disso. Pois não, irmão? Eu tenho uma pergunta para o pessoal da mesa, gostaria que, se possível, pudesse me responder. Como nós observamos, né, existe uma pureza na fase animal que é perdida na fase hominal. Em contrassenso a isso, os espíritos nos trazem, no Livro dos Espíritos, de 1857, que não há retrocesso, não há involução. O espírito, em todos os casos, na pior das hipóteses, estagna ou evolui. Está sempre evoluindo. Neste caso, se eu tinha uma pureza, significa que eu irei a perdê-la, eu não estarei retrocedendo, uma pureza que eu possuía, eu perco para depois voltar a possuir quando eu for um espírito evoluído? Por que isso acontece? Eu gostaria de responder, se me permitirem. Não há retrocessos, isso é um fato. Tá? O que acontece é, às vezes, uma estagnação e também o mau uso do livre-arbítrio, certo? Então, existe sim a evolução, e quando a gente evolui, a gente adquire o livre-arbítrio, né? Então, é através das nossas más ações, esse mau uso do livre-arbítrio, que vai dar a impressão de que o ser humano é muitas vezes menos evoluído do que o animal. Mas ele não é o ser humano à toa, ele adquiriu isso por mérito, ele evoluiu por méritos próprios até chegar nessa situação. Então, não é correto pensar que o ser humano é menos evoluído espiritualmente que um animal. Ele pode sim ter ações menos nobres, pois nós sabemos que os animais não têm as más intenções, eles agem por instinto, eles agem, às vezes, muitas vezes, o que é muito pior, por condicionamentos negativos, certo? E aí a responsabilidade, no caso, é do ser humano, é de quem o tutoriou de forma incorreta.
Mas quando a gente pensa assim que o ser humano ele está abaixo da evolução de um animal, porque o animal muitas vezes parece ser mais dócil, não é correto pensar assim, né? O que acontece é o mau uso do livre-arbítrio do ser humano que nos coloca muitas vezes em situação inferior, parece que moralmente inferior à dos animais. Não sei se eu correspondi à sua expectativa na resposta, é a minha limitação, irmão. Na verdade, não, né? Quando você diz que o livre-arbítrio que o ser humano aplica no momento da evolução faz com que ele penda para a impureza, não justifica o porquê Deus permite uma pré-pureza para uma impureza posterior, né? Você justifica o porquê ele está impuro, mas não porque é permitido um retrocesso na escala evolutiva, né? É interessante isso, porque permita-me complementar, irmã, existe um ponto que explica isso com bastante acurácia, que é o seguinte: a pureza, ela nos protege, vocês sabem disso. Entretanto, é o conhecimento que nos faz caminhar. Nós temos que abrir mão e abdicar da pureza para caminhar. Na verdade, nós assim fazemos por livre-arbítrio, mas, entretanto, nós precisamos, em algum momento da nossa existência, adquirir o conhecimento e lidar com ele, né? A pureza, ela nos protege. Sim, é claro que nos protege. No momento que eu cometo um erro sem saber que estou cometendo, ele deixa de ser um erro tão grave. Entretanto, para evoluir e adquirir a perfeição, é necessário que eu conheça o que é certo e o que é errado, e que eu, através do meu discernimento, escolha pelo certo. Então é por esse motivo, né, que Deus nos deixa ser brutos, puros, impuros, para a pureza eterna. Como a irmã mencionou, o livre-arbítrio ele ajuda no processo, né? O livre-arbítrio, bem aplicado, por exemplo, pode fazer com que eu não perca a pureza. Mas, como na maioria das vezes mal aplicamos, serei impuro. Entretanto, é com o conhecimento que eu irei tirar a muleta que Deus me deu da pureza e partir para adquirir a pureza por merecimento. Não a pureza intrínseca dada por Deus, mas a pureza merecida, aquela que foi testada com as bases do conhecimento. O irmão poderia mencionar um caso de pureza que estava no animal e que passou para o ser humano que ele deixou de tê-la? Você é um caso. Você era um animal, se tornou um humano, cometeu diversos erros, reencarnou diversas vezes e está buscando a pureza. Sim, mas aí o livre-arbítrio é de grande importância, como a nossa irmã Bruna disse. A pureza consciente, ela é diferente da inconsciente. São coisas distintas. Quando você é animal, você tem uma pureza completamente inconsciente, ela é dada por Deus. Quando você é humano, você tem que buscar a pureza pela consciência, e é o conhecimento que te leva a ela. É por esse motivo que Deus permite que possamos nascer puros quando estamos animais, e através do despertar da consciência, merecer ser puros. É por esse motivo que nós perdemos a pureza. Na maioria dos casos, irmão Rui, são raríssimos os casos em que o ser nasce puro e permanece puro. Raríssimos. O ser nasce puro, torna-se impuro para depois purificar-se por merecimento. Porque é fácil na fase animal ser puro. Deus está te protegendo, você não tem o conhecimento. As escolhas não são feitas por você. São feitas por você de forma muito primitiva, através do seu instinto, através do seu livre-arbítrio primitivo. Mas Deus te protege. É por isso que quando você toma um passe, você recebe por inteiro. É por isso que você observa nos tratamentos da casa, cada 20 animais que vão, 19 tem alta na semana consequente. Agora, quando eu estou na fase hominal, Deus faz o seguinte: irmão Rui, você tem completa condição de ser puro. Se vira. É mais ou menos assim. E aí você tem que fazer as suas escolhas. Mas não é fácil ser puro. Eu desejo ser puro, é claro que eu desejo, mas eu desejo ceder à tentação.
eu desejo cometer erro, eu desejo não ceder ao orgulho, eu desejo não ceder ao egoísmo. No momento em que eu adquiro conhecimento, eu percebo, para ser puro eu tenho que abrir mão do orgulho, para ser puro eu tenho que abrir mão do egoísmo, para ser puro eu tenho que lapidar o meu espírito. E aí, neste momento, eu começo a traçar as pequenas mudanças que me levam à evolução. O nosso irmão Denis, ele compartilhou com a gente aqui, né, no chat, um comentário, ele conseguiu resumir, acho que ele conseguiu resumir o que o irmão falou pra gente, né? Pureza consciente é diferente da pureza inconsciente, né? Vamos fazer a devida justiça, irmã Bruna. Eu utilizei as palavras do irmão Denis, ele mandou antes de eu proferir, né? Especialmente a primeira frase aqui, né? Eu utilizei porque elas estão muito bem colocadas. Agradecemos, então, a todos que fizeram esses comentários, nos acrescentou muito. Alguém tem mais algum comentário sobre o assunto? Vamos seguir, então. Como os animais se sintonizam com essa vibração? Mesmo que ainda não estejam completamente lapidados, eles são criaturas de Deus, sendo, portanto, capazes de modificar suas vibrações. Contudo, é claro que o condicionamento que lhes foi dado pode auxiliar ou atrapalhar esse processo. E essa é a importância de os tutores exercerem corretamente suas funções. E voltamos para aquele ponto, né, de que nós influenciamos os nossos animais, né, de acordo com o condicionamento. Então, eles sintonizam, sim, com essa vibração, né, graças à sua pureza, né, então, mas o condicionamento também exerce grande influência e pode atrapalhar esse processo, certo? Luiz, comenta um pouquinho a respeito, por favor. E é importante nós notarmos aqui que é uma questão que tanto na pergunta quanto com a resposta não se fala de animais domesticados, né? Aí está a grandeza de Deus, que aqueles a quem o homem não alcança e, via de regra, não atrapalha diretamente, eles entram aqui nessa resposta, né? Como sintonizadores dessa vibração. Afinal, são criaturas de Deus. Já foi dito que não estão desamparados, né? E quando há o condicionamento, pode atrapalhar ou ajudar esse processo, mas alcança também os animais selvagens. O fato dos animais não estarem completamente conscientes não fazem deles plantas, né? Nós temos que fazer essa diferenciação, como o irmão Luiz mencionou, né? Então, o que acontece? Os animais, eles não estão completamente conscientes, mas quem tem animal, por exemplo, sabe que muitas vezes ele tem ação de homem, né? Se você tem um animal em casa, ele te surpreendeu diversas vezes com as suas ações, né? Então, se ele tem essa capacidade de mímica das ações humanas, de muitas vezes você chega em casa e parece que você tem a completa certeza que ele está te entendendo, né? Quando você fala com ele, então significa que ele também tem essa capacidade, com a senciência que os animais possuem, né? Eles também têm a capacidade de captar as vibrações e modificar as suas vibrações para com Deus. É claro que de forma ainda brutalizada, não de forma precisa, né? Mas os animais ainda conseguem, né? Ainda que de forma primitiva, conseguem controlar os seus impulsos vibracionais, né? E se vocês não acreditam nisso, se um dia tiverem a oportunidade de cruzar com um leão na natureza, e este leão partir de uma ação agressiva para uma ação passiva e de ignorar, né, a sua presença, você entenderá a capacidade de mudança vibracional, né? Então, o animal, ele tem essa capacidade. Quando ele avista o perigo ou a ameaça, ele torna-se agressivo. No momento em que deixa de ser uma ameaça, ele torna-se passivo. Diferentemente do homem que guarda o rancor por tanto tempo, né, após a ameaça ter sido extinta. Olha que diferença importante, né? Então, o animal, ele briga, né? Você vê, por exemplo,
numa alcateia, os lobos, aí eles brigam, né? Parece que vão tirar a vida do outro, mas de repente cessa. No momento em que a ameaça ou a provocação é extinta, cessa. O ser humano, ele pode até ter uma briga menor, mas ele remói essa briga por muito mais tempo. E isso é um fruto do livre-arbítrio. O irmão Denis ainda nos contribui. As reações dos animais em resposta a nossos tutores se assemelham às nossas para com os nossos guias, em uma escala de nível diferente. Com isso, aprendemos a ser tutor e respeitar nossos guias. Nós compreendemos dessa forma também, né? É aquilo, né? Da superioridade energética, da superioridade moral, né? Que a gente tem em relação, que eles têm, né, em relação a nós, no caso a espiritualidade, e os humanos em relação aos animais. Mas eu fiquei com uma dúvida, eu queria perguntar para o nosso irmão, né? Que acabou de comentar sobre o leão, né? E falou sobre a vibração, mudança, né, de ação do animal em relação a aquilo, né, de você verificar a mudança de comportamento em um animal a depender de sua vibração. Entra a fé também aí, irmão, porque eu pensei, né, em situações adversas, podemos, né, vários humanos podem se deparar com situações de um animal selvagem e à mercê de seus instintos atacar. E a fé, ela seria uma dessas ferramentas para mudar a vibração e para fazer com que aquele animal abrisse mão de seus instintos? Olha, irmã Bruna, na frente de um leão não existe ateu. Tá? No momento em que você está na frente de um leão prestes a te atacar, certamente você despertará a sua fé. E ela é lógico que ela é importante, né? Mas tão importante quanto a fé, e aí chega a capacidade humana, né? Também é importante o que você vai fazer, né? Por exemplo, você sabe, o ser humano tem o conhecimento que não deve dar as costas ao leão e sair correndo. No momento que você faz isso, você acabou de ocupar o papel de presa e está despertando os instintos dele. Você deve fixamente olhando para ele, sem fixar os olhos nos olhos, porque você não quer ser uma ameaça, afastar-se lentamente de ré até que a ameaça esteja extinta. O ser humano sabe disso, né? Só que na hora do instinto, o ser humano ainda sendo um animal lapidado, mas não deixa de ser um animal, se ele puder, ele corre, e corre muito, né? Então, se ele conseguir ficar em pé, né, meu irmão? Exatamente, mas aí está, né, exatamente, irmão Rui, a diferença entre ter o instinto e usar o instinto. Você sabe que se correr será comido pelo leão, porque o leão vai atingir 40 km por hora, e se você for o corredor mais rápido do planeta, você não atingirá propriamente isso em uma estrada irregular, né? Entretanto, o seu instinto diz corra. Só que o seu raciocínio diz fique e acalme-se lentamente. E dependendo se você segue o seu instinto ou o seu raciocínio, está a diferença entre a sua vida ou a sua morte. Excelente. Vamos dar sequência, então? 214. Pode-se usar das próprias mãos para abençoar ou clamar a Deus por um animal? Sim, não só se pode, como se deve. Onde houver boa intenção, Deus estará presente. Só vou comentar essa questão antes de ler o comentário do irmão Cláudio, né? Então, sim, obviamente, né, que nós podemos utilizar das mãos, como no momento do passe, né? Nós estamos habituados com a imposição de mãos. Mas como o irmão já havia mencionado no início do estudo de hoje, você pode estar a quilômetros de distância, que o que vai comandar é a sua intenção. Então, não há problema algum em você fazer a imposição de mãos, mas o que vai alcançar o animal é a energia e a intenção, né? Então, onde houver boa intenção, Deus estará presente. Pois não. Um ponto importante aqui que o irmão Denis colocou é na proporção, né, de tutoria de encarnado para animal e de encarnado, né, para seu guia, né? Apesar de fazer bastante sentido lógico, a distância entre um homem para um animal é muito menor do que a de um homem para o seu tutor, né? E aí eu vou explicar o porquê. O homem,
ele ainda é um ser bastante primitivo. O homem no mundo de provas e expiações, ele está bastante animalizado. Um exemplo disso são os instintos, né? Que fazem vocês cometerem tantos erros, tantas falhas, tantos equívocos, fazem parte, né, desse estágio de evolução. Um tutor espiritual, não que ele seja perfeito, não é isso, mas ele já tem que ter um certo nível moral e intelectual que supra a necessidade desse controle instintivo no ser humano. E isso leva muito mais tempo. Então, um animal torna-se um homem em um mundo de provas e expiações em algumas encarnações. Um homem em um mundo de provas e expiações para tornar-se um tutor espiritual que não reencarna mais, leva um pouco mais do que isso. Só que o raciocínio está certo. Só que a distância é um pouco diferente. Apenas para fins de elucidar, Bruna. Excelente, essa é uma informação muito valiosa, né? Nós não tínhamos ela, né? Pelo menos eu não sabia. Pois não, Rui. Realmente é uma informação inédita, porque eu já imaginava o contrário. Porque o homem, em animal, para chegar ao hominal, ele tem que passar por várias etapas progressivas para ele chegar a um homem com a consciência liberada, a não ser que refere-se àquele homem ainda primitivo, está aos poucos se libertando. Aí sim poderia até ser, né, compreensível, eu entendendo dessa forma. Mas o que acontece, irmão Rui, a distância do homem primitivo para o homem de provas e expiações é muito pouca. E os requisitos estão aos seus olhos, né? Você pode ver, por exemplo, que o que quebra as leis de Deus é o olhar demasiado aos instintos que o homem, no mundo de provas e expiações, ainda faz. O homem no mundo de provas e expiações, estamos falando de 2023, ele mata e mata muito. Ele adultera e adultera muito. Ele mente e mente muito, né? Ele quebra a honra, ele fala o nome de Deus em vão, ele comete todos os erros de 2023 anos atrás, e digo mais, de 4.000 anos atrás, quando os mandamentos vieram à Terra. Então, esse salto evolutivo da fase animal para a fase do mundo de provas e expiações, ele não é tão grande. Entretanto, um tutor de alguém do mundo de provas e expiações já é alguém muito mais moralizado. Isso leva mais encarnações. Não significa que não haja distância, mas a distância entre o encarnado e o tutor é muito maior do que a distância entre o homem e o animal. E ainda assim, irmão, estando tão próximos dos animais, a gente ainda assim tem muito que aprender, né? Muito que evoluir, né? Porque o nosso desrespeito para com eles ainda é gigantesco. A gente não consegue nem se respeitar, né? Nem respeitar a nossa própria espécie, né? Então, que dirá né, respeitar os nossos irmãos inferiores? Tá aí a diferença, né? Entre a gente chegar, talvez, a esse mundo que a gente deseja de regeneração, né? Porque tá muito distante, e é só dar uma olhadinha na nossa consciência, né? Como, e digo mais, viu, Bruno? E digo mais. Existe uma diferença importante aí. O animal, quando ele mata para comer, ou ele mata para se defender. O homem, quando ele mata pela maldade, pela escolha de matar. O animal, quando ele adultera, ele adultera para procriar, para continuar a sua espécie. Ele faz assim porque é a forma que ele foi condicionado para continuar, né, a sua existência. O ser humano não. Ele assim faz por escolha de maldade. Então, o homem, algumas vezes, né, ele tem até inferioridade ao animal por suas próprias escolhas. Não significa que ele está abaixo da escala animal, mas significa que as suas ações estão. Algumas das suas ações estão. Né? Ele perde a sua pureza no momento que ele toma a escolha de ações tão terríveis. Então, por exemplo, não é terrível aos vossos olhos se eu disser que uma onça caça uma gazela para alimentar os seus filhotes. É terrível isso? Isso faz parte do reino animal. É lógico, não é prazeroso de ver, mas não é terrível de pensar. Né? Agora, se eu disser que um homem caça uma gazela, já não parece tão terrível?
Porque o homem poderia, por exemplo, buscar outros meios, mas ele quer caçar. E se eu disser que o homem caça a gazela que ele não vai comer? É mais terrível ainda? Então, percebeu duas ações instintivas, só que uma consciente e a outra inconsciente? Exatamente, né? Então, que a gente leve isso para a gente refletir, né? Para reflexão. Pois não, Rui? Meu irmão, nesse caso, então, nós estamos mais perto do animal do que para com Deus. Não, o animal também está próximo de Deus, né? Mas sim, nós estamos bem mais próximos do animal do que da perfeição, irmão Rui. Com Sim. toda certeza. Se você disser assim, estamos mais próximo do animal do que do mundo de regenerado, com certeza, sem medo de errar. Então, Então vamos aí demorar um vem, pouco né? para chegar no regenerado, né, irmão? Não, não faz tanto tempo assim que você era animal, entendeu? Esse que é o bálsamo do conforto, né? Se você se distancia do objetivo, não significa que o começo está tão longe também, né? Pessoas que encarnadas no mundo de provas e expiações são espíritos jovens ainda, fiquem tranquilos. Temos mais uma questão, vamos avançar? 215. Quais as benesses da água fluidificada para os animais? Inúmeras. Porém, diferentemente dos humanos, os animais ainda não podem tomá-la com fé, de modo que são auxiliados por nós e por Deus, a fim de terem reduzidas suas enfermidades e estarem amparados em suas necessidades físicas e espirituais. Com relação à água, né, enquanto componente obrigatório, né, para todos os seres orgânicos, né, a gente precisa muito dela para sobreviver, né, mas a gente, enquanto humanos encarnados e espíritas que acreditamos na água fluidificada, né, será que os animais, não tendo essa consciência, eles são capazes de adquirir as suas benesses, né? Então, vamos nos lembrar que a água, ela também modifica, né? Ela se modifica de acordo com a intenção. Nosso corpo é feito de, né, 80% de água, e os animais e os seres orgânicos todos, de alguma forma, têm isso. Então, extremamente, também influencia, sim, né? Muito mais, às vezes, pela nossa intenção, né? A intenção do tutor para com o animal, do que propriamente o animal tomar com fé, né? Ele não tem ainda o exercício da fé e da consciência para fazer o uso daquela água fluidificada. Então, somos nós, né? Nós que vamos exercer esse papel, né? De protetores e guias e modificar a vibração do animal através da água. Pois não? Só reafirmando, Bruno, a sua fala, quando são tutorados, realmente a fé do tutor é muito necessária para esse processo. E quando não é tutorado, Deus jamais vai desamparar os desamparados, que é uma frase ainda que o professor colocou, nas pessoas que estão sem amparo, Deus jamais. Você pode ver que às vezes, ainda eu lembro do exemplo que ele deu, né, as pessoas com mais condições que têm, a doença parece que até demora para sarar, e as pessoas, às vezes, em situações que não tem nem comida, nem nada, ela se cura ali sozinha. Por que será? Porque Deus está ali, né? Deus não vai deixar ninguém desamparado. Perfeitamente. E vamos, assim, né? Tá dando o nosso horário, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, né? Só para a gente poder encerrar. A gente agradece imensamente, tá? Toda a companhia que fizeram conosco, né? As boas intenções, as boas vibrações. E eu vou pedir para o nosso irmão, o Rui, né? Fazer a prece de encerramento para a gente, por favor, Rui. Você poderia? Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Francisco de Assis, irmão cuidador dos animais, responsável pelo nosso planeta também, pelos animais, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui discutindo assuntos pertinentes aos nossos irmãos em evolução, para que nós possamos respeitá-los como irmãos e seguir sempre o caminho do bem. Assim, Senhor, que tua luz, que teu amor nos envolva sempre, e os animais também. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos.